A Boston Dynamics colocou o robô Atlas para assistir jogos reais da Copa do Mundo. E agora a máquina já começa a copiar movimentos humanos dentro de campo como um jogador de verdade. Enquanto isso, a China inaugurou uma fábrica capaz de produzir um robô humanoide a cada 15 minutos, acelerando uma corrida tecnológica que pode mudar completamente o mercado de trabalho nos próximos anos. E não para por aí. O país também está criando um centro gigantesco onde robôs treinam tarefas humanas o dia inteiro para aprender, evoluir e compartilhar conhecimento entre si em tempo real. Ao mesmo tempo, cientistas chineses já começaram a testar fibras feitas com solo lunar em órbita, tentando transformar a própria poeira da Lua em material para futuras bases espaciais. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. A Boston Dynamics colocou o robô Atlas para assistir jogos da Copa do Mundo. E agora ele já consegue aprender chutes, equilíbrio e até comemorações apenas observando os jogadores em campo. No novo vídeo divulgado pela empresa, o Atlas aparece analisando partidas antigas em uma tela gigante. Depois disso, o humanoide vai direto para a área de treino e começa a repetir os movimentos, controlando a bola e ajustando o corpo a cada exercício. Os testes foram criados para melhorar equilíbrio, coordenação, agilidade e tempo de reação. Conforme o treinamento avança, os movimentos ficam cada vez mais naturais, mostrando a velocidade com que os robôs humanoides estão evoluindo. Mas o detalhe mais estranho nem foi o futebol. Em alguns momentos, o Atlas começa a imitar reações humanas vistas nas partidas, levantando os braços após um gol e até simulando uma lesão dentro de campo. Segundo a Boston Dynamics, o robô aprende usando inteligência artificial treinada com milhões de horas de simulação. Recentemente, ele também apareceu carregando objetos pesados sozinho, ajustando força e equilíbrio em tempo real sem perder estabilidade. E enquanto empresas tentam transformar robôs em máquinas cada vez mais adaptáveis ao comportamento humano, muita gente já começa a se perguntar até onde essa aproximação entre homem e máquina realmente pode chegar. Se um robô já consegue aprender movimentos, reações e comportamentos apenas assistindo seres humanos, quanto tempo falta para essas máquinas começarem a ocupar funções que hoje dependem totalmente das pessoas? A NASA confirmou que está avançando no plano de construir uma base humana permanente na Lua. E segundo a agência, o projeto pode ocupar uma área comparável ao tamanho de uma cidade inteira próxima ao Polo Sul lunar. Depois do sucesso recente da missão Artemis II, a NASA entrou em uma nova fase focada em descobrir como seres humanos e máquinas poderão sobreviver por longos períodos no ambiente extremo da Lua. O objetivo não é mais apenas visitar o satélite natural, agora a ideia é permanecer lá. O projeto envolve empresas privadas como a Blue Origin, de Jeff Bezos, além da Astrobotic. As futuras missões vão transportar equipamentos, veículos autônomos e tecnologias para preparar o terreno da futura base lunar, enquanto astronautas deverão retornar à superfície lunar pela primeira vez desde a missão Apollo 17. Mas sobreviver na Lua está longe de ser simples. A NASA destacou temperaturas extremamente violentas, radiação espacial, tempestades solares e impactos constantes de meteoritos como alguns dos maiores desafios para qualquer presença humana permanente fora da Terra. Segundo a agência, a futura base poderá ocupar centenas de quilômetros quadrados e servir como laboratório para futuras missões rumo a Marte. A ideia é transformar a Lua em uma espécie de campo de testes para tecnologias de sobrevivência, logística e habitação espacial. Enquanto isso, novas missões já estão sendo preparadas. Uma delas levará cargas científicas para regiões próximas ao Polo Sul lunar, onde cientistas acreditam existir recursos importantes escondidos em crateras que nunca recebem luz solar há bilhões de anos. Se a humanidade realmente conseguir construir cidades permanentes fora da Terra nas próximas décadas,
Será que o futuro das pessoas continuará no planeta em que nasceram? Ou começaremos a tratar a vida fora dele como algo normal? A China acaba de mostrar que a corrida dos robôs humanoides entrou em outro nível. Uma nova fábrica foi inaugurada com capacidade para produzir um robô completo a cada 15 minutos. E isso deixa claro que essas máquinas estão saindo da fase de demonstração para entrar definitivamente na produção em massa. O problema é que, junto com essa evolução, cresce também a preocupação sobre até onde os robôs podem substituir trabalhadores humanos nos próximos anos. A empresa chinesa Engine AI inaugurou uma fábrica inteligente na cidade de Shenzhen, focada na produção em larga escala de robôs humanoides. Segundo a empresa, o modelo T800 já começou a sair da linha de montagem, enquanto toda a operação integra fabricação, testes e logística em um único sistema automatizado. O dado mais impressionante é a velocidade da produção. A Engine AI afirma conseguir fabricar um robô humanoide completo a cada 15 minutos. Antes do envio, cada unidade ainda passa por dezenas de verificações de qualidade e testes de simulação para garantir estabilidade e desempenho. A empresa também confirmou a construção de uma nova base global de produção na cidade de Zhengzhou, com planos para alcançar entregas de até 10 mil unidades. Pouco antes dessa expansão, a Engine AI recebeu cerca de 200 milhões de dólares em investimentos, aumentando ainda mais a pressão da China no setor de robótica humanoide. Mas o ponto mais importante talvez seja outro. Esses robôs não estão sendo criados apenas para chamar atenção em vídeos da internet. Eles foram projetados para executar tarefas industriais e operacionais em larga escala. E quando máquinas começam a trabalhar sem pausa, sem descanso e em ritmo constante, o impacto sobre empregos humanos passa a deixar muita gente em alerta. O que mais impressiona é a velocidade com que isso está acontecendo. Em poucos anos, robôs humanoides deixaram de ser projetos experimentais para se tornarem produtos fabricados em escala industrial. E talvez a maior mudança não seja tecnológica, mas social. Porque quando máquinas começarem a ocupar funções cada vez mais comuns, o mundo vai precisar decidir até onde essa automação realmente deve chegar. Enquanto muita empresa ainda tenta resolver o problema do carregamento lento dos veículos elétricos, a China já começou a acelerar essa corrida de outra forma. Uma empresa chinesa criou um sistema capaz de trocar completamente a bateria de caminhões elétricos em apenas 2 minutos. E isso pode mudar o transporte urbano muito mais rápido do que muita gente imaginava. A gigante chinesa Tecnologia de Amperagem Contemporânea lançou a primeira rede padronizada de troca rápida de baterias para caminhões leves elétricos no país. O projeto começou em parceria com uma empresa de logística e já colocou os primeiros veículos em operação. O sistema utiliza uma tecnologia chamada Choco Swap. Em vez de esperar longos períodos carregando, o caminhão entra na estação automatizada, remove a bateria descarregada e recebe outra totalmente pronta em cerca de 2 minutos. Segundo a empresa, a tecnologia pode economizar milhares de horas de parada ao longo da vida útil dos veículos, além de reduzir bastante os custos operacionais em comparação aos caminhões movidos a combustível. A expansão também chama atenção. A empresa pretende criar milhares de estações de troca rápida nos próximos anos, acelerando ainda mais a eletrificação do transporte urbano e logístico na China. O mais curioso é perceber que o maior problema dos veículos elétricos talvez esteja começando a desaparecer, porque quando trocar uma bateria fica quase tão rápido quanto abastecer um veículo comum. Quanto tempo ainda falta para essa mudança atingir o resto do mundo? A China resolveu acelerar de vez a corrida dos robôs humanoides. O país está preparando um enorme centro de treinamento onde máquinas vão aprender tarefas do cotidiano e funções industriais em ambientes que imitam casas, fábricas e empresas reais. E o detalhe mais impressionante é que diferentes robôs vão compartilhar aprendizado entre si. O novo centro será inaugurado em Xangai e contará com mais de 100 tipos diferentes de robôs humanoides desenvolvidos por várias empresas. A estrutura possui mais de 5.000 metros quadrados e foi criada para ensinar essas máquinas a executar tarefas reais, como montar peças, organizar objetos e trabalhar em ambientes industriais. Enquanto treinam,
Os robôs vão gerar enormes quantidades de dados para sistemas de inteligência artificial. Isso permitirá que máquinas diferentes aprendam mais rápido usando experiências compartilhadas. Um robô poderá ajudar no desenvolvimento do outro, mesmo sendo criado por fabricantes diferentes. Segundo os responsáveis pelo projeto, um dos maiores desafios atuais da robótica é justamente a falta de compatibilidade entre máquinas. Cada empresa usa estruturas, motores e articulações próprias. Agora, a proposta é criar uma base comum de aprendizado para acelerar toda a indústria. E a corrida não está acontecendo só na China. A Alemanha também trabalha em um enorme centro de treinamento robótico voltado para tarefas humanas e industriais. Aos poucos, robôs deixam de ser apenas máquinas isoladas e começam a funcionar como sistemas capazes de aprender continuamente em larga escala. O mais curioso nisso tudo é perceber que os robôs já não estão apenas sendo construídos. Eles estão sendo treinados para evoluir cada vez mais rápido dentro do mundo real. E quando máquinas começarem a aprender umas com as outras em escala industrial, talvez o impacto dessa tecnologia seja muito maior do que muita gente imagina. Quando robôs começarem a acumular experiência coletiva como seres humanos, o que ainda continuará sendo exclusivamente humano? Levar toneladas de material da Terra para a Lua sempre foi um dos maiores problemas da exploração espacial. Agora a China quer resolver isso de uma forma bem diferente, transformando o próprio solo lunar em fibras capazes de reforçar futuras construções fora da Terra. E os primeiros testes já começaram no espaço. Pesquisadores chineses enviaram fibras produzidas com solo lunar para a Estação Espacial da China. O objetivo é descobrir se esse material consegue resistir ao vácuo extremo, à radiação espacial e às mudanças violentas de temperatura que existem fora da Terra. Segundo os cientistas, as fibras são criadas derretendo o solo lunar até ele virar pequenas gotas líquidas. Depois disso, o material é puxado e transformado em fios ultrafinos, quase da espessura de um cabelo humano. A intenção é usar essas fibras como reforço para estruturas e construções futuras na Lua. O projeto ganhou força depois que a missão Chang'e 5 trouxe amostras reais de solo lunar para a Terra. Com apenas meio grama desse material, os pesquisadores conseguiram produzir fibras contínuas com vários metros de comprimento. Agora a equipe trabalha para criar sistemas capazes de fazer esse processo automaticamente no ambiente lunar. A ideia é extremamente estratégica. Transportar materiais de construção da Terra custa valores absurdos. Então, utilizar recursos encontrados diretamente na Lua pode reduzir drasticamente os custos de futuras missões espaciais. Em vez de carregar estruturas prontas, astronautas poderiam literalmente construir bases usando o próprio solo lunar. O mais impressionante é perceber que a exploração espacial começa a entrar em uma nova fase. Não se trata apenas de visitar outros mundos, mas de aprender a sobreviver neles usando os recursos disponíveis fora da Terra. Se a humanidade conseguir transformar o solo da Lua em material de construção, quanto tempo falta para começarmos a erguer estruturas permanentes longe do nosso planeta? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.